Então, vocês viram sobre o gênero épico e lírico. Agora nós vamos ver sobre o gênero dramático. A cena no espetáculo teatral é a unidade de ação das personagens. Nos textos dramáticos, a voz narrativa, portanto, está entregue às personagens que contam a história por meio de diálogos e monólogos. Diálogos é quando tem mais de uma pessoa conversando, e monólogo é quando só uma pessoa expressa, ou seja, só uma pessoa fala. Além das falas de personagem, uma das características dos textos dramáticos é apresentar um texto de apoio, para que se possa compreender a montagem do espetáculo teatral, tal como concebida pelo autor. A origem do gênero dramático destaca dois elementos essenciais: a importância do público, a possibilidade de causar emoções por meio da representação. O gênero dramático na Grécia Antiga desenvolveu-se em duas modalidades: a tragédia e a comédia. Vamos ver a tragédia. Os temas trágicos são as paixões que despertam a irracionalidade humana, os conflitos por elas desencadeados e a transgressão da ordem social ou familiar. Os conflitos encadeados quase sempre tratam de questões de honra e poder. As personagens são nobres e heróicas, deuses, semideuses ou membros da aristocracia. Geralmente terminam com um acontecimento funesto. Funesto quer dizer que é algo assim trágico, morte, algo muito terrível. O objetivo da encenação é desencadear no público terror ou piedade, um estado grande de tensão emocional. A purificação dos sentimentos da plateia, provocada por essa experiência estética, chama-se cartasse. Cartasse é quando desperta-se as emoções. Na comédia. A origem da comédia é associada ao cortejo de mascarados nos festivais de Dionísio. Comoedia, comos, procissão jocosa. Jocosa quer dizer festa grandiosa. Oide, canto, que percorria os campos dançando e cantando poemas que satirizavam personalidades e acontecimentos da vida pública. Com o fim da democracia, após a Guerra de Pelopenso, acabou a liberdade de expressão dos autores de textos cômicos. As comédias abandonaram a crítica política e passaram a satirizar comportamentos e costumes de pessoas comuns. A comédia, dessa forma, se caracteriza por sua leveza e alegria. Aborda episódios cotidianos e as personagens são seres humanos reais. O gênero dramático na Idade Média, devido à forte influência da religião católica, evocava cenas bíblicas e episódios da vida dos santos. As modalidades mais populares neste período são o auto, peça curta em geral de cunho religioso. As personagens representavam conceitos abstratos como bondade, a virtude, a hipocrisia, o pecado, a gula, a luxúria. Tinham, portanto, um conteúdo fortemente simbólico e muitas vezes moralizante. A farsa, a peça curta cujo conteúdo envolvia situações ridículas ou grotescas. Grotesca quer dizer que é aquilo que é de tão absurdo que não tem nem jeito de falar. Seu objetivo era a crítica aos costumes. No século XVI, surge na Itália a Commedia dell'arte, que procura resgatar as tradições da comédia clássica. Na Inglaterra, no mesmo período, William Shakespeare escreve inúmeras peças trágicas e cômicas que se transformaram em clássicos do teatro universal. William Shakespeare foi um dos maiores teatrólogos de todos os tempos. As peças que ele escreveu até hoje são representadas. Vocês estudaram mediante este livro. Eu irei agora fazer para vocês uma leitura encenada de um texto teatral. Vamos lá ver como é que está a minha questão com o teatro. Eu irei, encenar uma peça que chama Écoba, que vai nos ajudar a compreender o conceito de encenação. Só para saber. A vingança de um enredo é o seguinte:
A vingança de uma mãe. Écoba é a mater dolorosa pagã, mãe que chora a morte dos filhos, de rainha escrava após a vitória grega na guerra de Troia. Écoba vê sua filha Polixena ser sacrificada no momento de sepultá-la. Recebe o cadáver do filho Polidoro, morto pelo rei Polimestor. Autorizada por Agamenon, comandante dos gregos, Écoba vinga-se dos assassinatos. Então vamos lá. Como é que começa? Você percebe que aqui tem a instrução do que deve ser feito. Reaparece a escrava arrastando um cadáver envolto em panos. Olha o que a escrava diz. Dirigindo-se ao coro, onde está agora Écoba infeliz, ela que ultrapassou a espécie feminina e os homens todos em graças incontestáveis? Nisto ninguém disputará sua coroa. O corifeu. Geralmente o corifeu é a pessoa que narra, né? É o mais importante que narra o coro. Tinha o coro, as pessoas que respondiam, e o corifeu é o mais importante. Que aconteceu? Ah, Écoba desaventurada, nunca adormecem essas lúgubres mensagens. A escrava. Voltei trazendo-lhe dores insuspeitadas. Em meio a tantos e tão grandes sofrimentos, não é possível dizer coisas agradáveis. Eila, que sai de sua tenda nesse instante, ela chegou na hora certa para ouvir-te. Presta atenção que esse corifeu, ele dá uma ideia de como que o narrador, né, que está narrando o que vai acontecer. A escrava. Ah, Écoba, muito infeliz, digo tão pouco. Minhas palavras te aniquilarão, senhora. Já não verás a luz, sem filhos, sem esposo e sem cidade. Tua ruína consumou-se. Écoba. Nada de novo estás dizendo, velha escrava. Conheço muito bem as minhas desventuras. Percebendo o cadáver coberto, por que me trazes o corpo de Polixena? Disseram-me que os gregos todos se apressavam a lhe prestar as derradeiras honras fúnebres. Escrava, né? Dirigindo-se às mulheres do coro. Ela não sabe e chora por Polixena, sem perceber seu infortúnio mais recente. Como sou infeliz! Será que este cadáver é de Cassandra, a profetisa iluminada? Falas de uma de tuas filhas ainda viva? Deves gemer por este morto e não por ela. Removendo o pano que cobria o cadáver, observa este cadáver nu. Não está vendo? Algum prodígio além da tua experiência? Ah! Ai de mim, infeliz! Agora vejo morto meu Polidro, que eu imaginava estar em casa de um anfitrião na Trácia. Despeço-me da vida, pois já não existo. Ai, filho meu! Ai, meu filho, meu muito querido! Começo a entoar este prelúdio triste aos meus lamentos, hino de alienação, que me ensinou um gênio lúgubre e fatal. Incrível espetáculo, incrível! Um após outro os males se sucedem. Nunca mais cessarão meus gemidos. Terríveis, são terríveis as nossas desgraças. Ah, meu filho, filho desta mãe infortunada, como perdestes a vida, meu filho? Que golpe te atingiu lá onde estavas? Pelas mãos de que homens foste morto? Ignoro, encontrei-o assim à beira-mar. Lançado à areia fria de uma praia ou abatido por uma lança mortífera? Trouxeram o cadáver às ondas do mar, curvando-se sobre o cadáver. Ai, ai! Somente agora compreendo um sonho meu, uma visão noturna. Jamais, em tempo algum, esquecerei o espectro tenebroso de asas negras.
na qual me aparecestes, pobre filho, já não vivia sob a luz do sol. Quem o matou de acordo com a tua visão? Foi nosso anfitrião, sim, ele mesmo, o cavaleiro Trácio, a quem Príamo, seu pai, o confiara ocultamente. Ele matou para tirar-lhe o ouro. Fala. Inominável e indesprezível crime, mais torpe que os limites do estupor. Intolerável, ímpio, não existe uma justiça protetora de hóspedes? Como cortaste suas carnes, monstro, e mutilastes impiedosamente com o ferro de teu gládio esta criança? Ah, infeliz, ó, o Deus que a ajuda te destrói. Qual será ele? Fez de ti, aflita Écoba, a vítima escolhida para as provações. Mas já perceba, aproximando-se daqui, rei Agamenon, vencedor de nossa Troia, disse: agora em diante, amigas, façamos silêncio. Écoba, Eurípides, os persas, Ésquilos, Electra, Sófocles, Écoba, Eurípides. Tradução de Mário Gama Cury. Vocês perceberam no texto que ele tem comandos, o texto teatral, mas as falas, a história é contada pela fala dos personagens. Então, por hoje é só terminando com o conceito de dramático. Derivação por extenso de sentido que comove, que produz forte impressão, como que por intermédio de uma êxtase teatral. Os elementos da linguagem teatral, o teatro apresenta uma linguagem própria, iluminação, música, figurinos, cenários, que são elementos da linguagem cênica, que contribuem para o texto e a interpretação dos autores para criar a ilusão de lugares, tempos e personagens dos espectadores. No momento de criar o texto teatral e combinar esses recursos, o autor pensa na plateia e no tipo de reação que quer provocar. Percebe-se, assim, nesse gênero literário, a participação mais direta do público com um dos agentes do discurso. Então, pessoal, por hoje é só. Fiquem aí com a imagem do Tiago Lacerda fazendo um monólogo. Até mais.